Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez falando a respeito de amor, né? Estamos estudando o livro de todo o coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, do Luciano Subirá, certo? Estamos aqui no capítulo 8, onde tem como título Amor e Obediência. E a frase é: a maior prova do nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. E nós já falamos a respeito de obediência total, nós já falamos a respeito de obediência, né, aparente, que também é desobediência, chamados à obediência, e agora nós vamos falar a respeito de obediência parcial, né, que é desobediência. Obediência parcial, eu obedeço parcialmente. Aquilo que me convém, eu obedeço. Aquilo que não, eu deixo quieto. Isso é relativar, né? A relativização. Então, relativização da obediência é o cumprimento parcial dos mandamentos de Deus. Também são uma forma velada de desobedecer. Tanto a aparência, tá, de obediência quanto a obediência parcial, elas significam desobediência. Então, não é possível. Como é que eu falo que eu obedeço se eu quero obedecer só aquilo que me convém, né? Então, não rola, não tem como. Algumas pessoas vivem de aparência. Outras vivem de parcialidade, né? O que significa isso? Mentir, mas mentir para se sair bem, mentir para não ferir o sentimento dos outros. Não pega nada. Isso é o quê? Tal que me convém, né? Então é o quê? É parcialidade. Mas se é uma mentira um pouco mais extensa, uma história mal contada, né? Aí cria uma confusão um pouco maior. Aí isso não pode. Mas uma mentirinha, enganar, não pega nada não. Isso é parcialidade. Eu apoio, né? Eu sei que na Bíblia está escrito não matarás, mas eu apoio a, a, a pena de morte, por exemplo. Isso é parcialidade, né? Então, ou você é ou você não é. E ou você obedece ou você não obedece. Não tem como ser mais ou menos, tá? Então, isso é parcialidade e o que acontece? É pecado, é desobediência. Então, outras ainda conseguem tropeçar em ambas, que é o quê? Então, vamos lá. O rei Saul é um exemplo de quem soma a aparência com parcialidade, né? Então, ele é um exemplo de quem fez os dois. E assim vive consequências desastrosas, porque ele viveu consequências muito desastrosas. E ele já havia falhado antes. Você pode ver essa história lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Ele tinha feito algo errado, tinha feito algo que não agradou ao Senhor, tá? E com isso, Deus praticamente falou assim para ele: vou te dar mais uma chance. Porque ele estava só querendo que o povo de Israel. Como é que o povo de Israel vai olhar e ver o rei fazendo isso, né? E vai. Como é que vai ser? O que o povo vai pensar? Era isso que ele estava se importando mais. Aqui, ó. Foi na guerra contra os filisteus. E aí, ó, do 8 ao 14. Saul
havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. Qual que eram as instruções? Se vocês lerem desde o começo, ele vai ter as seguintes instruções, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tentando achar aqui o versículo para vocês, tá? Eles tinham, tá? Os israelitas perceberam que estavam sem saída. Alguns se esconderam em cavernas, em buracos. Aqui, ó. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali, porque eles tinham que fazer o sacrifício. Tragam os animais para o sacrifício. O que aconteceu? Samuel não tinha chegado ainda. Quem tinha que fazer os sacrifícios não era Saul. Saul era apenas o rei. Quem era o sacerdote, né, era Samuel. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: "O que você fez?" "Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora." Tá vendo? Foi por aparência. Ele desobedeceu por aparência. "Você também não veio, como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas." Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacarem. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda do Deus Eterno. Então achei que tinha de oferecer os sacrifícios. Tá vendo só? Então, ele achou que poderia fazer, foi lá e fez. Não se importou se estava obedecendo, se não estava obedecendo, né? Aí Samuel respondeu para ele: "O que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu a ordem do Eterno, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu o Eterno e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe desse povo." Né? Já pensou? Mas Samuel, mesmo ouvindo essa notícia, ele nem tchum. É como se ele nem se importasse. Essa é a verdade. E aí ele não aprendeu a lição. Manteve a mesma postura errada de querer agradar mais ao povo, aquilo que o povo pensava, aquilo que o povo queria, do que o próprio Deus. Ele se preocupou, com o que os outros pensavam a seu respeito. Ai, será que eu estou agradando? Ai, será que o povo está me amando? Será que não sei o quê? E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a gente desobedece uma ordem direta de Deus para agradar os amigos, para agradar o pastor, para agradar o povo da igreja, para agradar o seu chefe. Ai, mente aí pra mim. Ai, fala que eu não tô. Aí você, para não se sair mal com o seu chefe, você mente. Você peca, você desobedece uma ordem direta do Senhor, que é não mente. Não é para mentir, certo? Só que aí você faz justamente o contrário. E é justamente o que Saul fez. E ele acabou o quê? Se esquecendo de como estava sendo visto por Deus. Como você está sendo visto por Deus? Né? Aqui, ó. 1 Samuel 15, de 1 a 3, diz assim: Samuel disse a Saul: "Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel." Ele estava aqui recebendo uma ordem direta do Senhor, Saul, tá? Samuel estava sendo o mensageiro. "Ouça as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá, ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos." Então, acaba com tudo, porque eles não fizeram o que era direito, o que era certo aos olhos do Senhor.
principalmente lá, né, quando eles precisavam, Israel estava caminhando pelo deserto, quando eles saíam do Egito. A orientação era muito específica e fácil de compreender. Era o quê? Acaba com tudo. Uma vez mais, Samuel não obedeceu. Ele fez de novo aquilo que ele achava que deveria fazer. Aqui, então, Samuel derrotou os amalequitas. Até aí, beleza. Né? Ele obedeceu parcialmente, tá? Primeiro demos como é que fala? Um exemplo dele fazendo uma obediência aparente, né? Mas você não estava, então eu fiz, né? Eu precisava fazer o sacrifício, então eu fiz. Isso foi o quê? Uma aparência. Agora ele vai obedecer parcialmente, que é o que? Ele foi lá e matou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas. Aí começou. Ele, em vez de matar o Agag também, ele não matou. Ele destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, que era para matar as ovelhas, os bois, os animais gordos e os cordeiros e tudo mais que era bom. Isso tudo era para ter matado. E a isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor é desprezível, destruíram. Tá lá em 1 Samuel 15, do 7 ao 9. Então, essa foi uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Parece que não. Poxa, mas ele matou tudo, né? Ele só não matou o rei e as coisas lá, os animaizinhos, porque ele ia fazer um sacrifício. Mas foi o quê? Não foi assim que Deus enxergou. Deus enxergou a desobediência. E a sentença dele foi essa. Está lá no versículo 10 e 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Saul poderia dar qualquer explicação para Deus, falar qualquer coisa, mas isso não mudaria o fato de que Deus enxergou a desobediência dele. Certo? Esse que é o problema. Eu lembrei aqui de um fato. Sabe o que aconteceu? A minha irmã, ela estava andando de bicicleta, né? A gente tinha acabado de aprender assim, a andar de bicicleta. E quem tinha bicicleta não era a gente. Quem tinha bicicleta era meu tio. E minha mãe saiu para trabalhar e falou assim: não é para você pegar a bicicleta do seu tio para andar na rua. Minha mãe deixou isso muito claro. Só que ela, né, eu vou andar, né, antes da minha mãe chegar, não vai ter problema nenhum, beleza, depois fica assim, parecendo que eu obedeci. Aí o que ela fez? Ela fez as coisas dela, tal, e pegou a bicicleta e foi andar na rua. Nessa que ela pegou a bicicleta e foi andar na rua, o que aconteceu? Ela arranhou um carro. Ela caiu, desequilibrou e fez um arranho no carro lá do vizinho. Nisso, ela entrou pra dentro, né, com a bicicleta, entrou pra dentro. Aí, minha mãe não ia ficar nem sabendo. Se ela não tivesse acontecido nada, de boa. Só que Deus é bom, né? E aí, o que aconteceu? A minha mãe chegou e o vizinho falou, viu, né? Falou, não, vou falar com a sua mãe. E aí ela, não, por favor, não fala e tal, não sei o que, tarari, tarará. Não, vou falar pra sua mãe, porque você arranhou meu carro e tal, tararê. Aí quando minha mãe chegou, ele foi lá na porta da minha casa, né, chamou a minha mãe, ele é a esposa dele na época. Aí, olha, sua filha fez isso, 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 isso. Falou. Aí minha mãe pegou e chamou. Aí nisso, a vizinha pegou e falou assim, nós não bate nela não, porque ela não fez por mal, né?
Ela não fez por mal arranhar o carro e tal. Aí minha mãe foi muito explícita nisso, falou assim: Não, não vou bater nela não por conta disso. Se eu fosse bater nela, seria pela desobediência dela, porque eu dei uma ordem para ela não andar de bicicleta na rua enquanto eu não tivesse chegado. Mas ela, e não era para pegar a bicicleta emprestada do tio dela, porque a bicicleta ela não tem bicicleta, então não é para ficar usando a bicicleta dos outros. Só que ela desobedeceu. Se ela fosse apanhar, seria pela desobediência dela. Mas se eu executar, né, vão achar que é por conta do arranhado que ela fez no seu carro. E isso não, isso poderia acontecer a qualquer momento e ver o preço eu pago. Não seja por isso, eu pago, tá? Mas a questão não é essa, a questão é que eu dei uma ordem para ela. E é a mesma coisa que Deus está fazendo aqui com o Saul. Ele ouviu, não viu que, não quis nem saber que Saul matou aquele monte de gente lá, mas não matou o rei. Ele trouxe o rei com ele, ele trouxe os animais com ele, e não era para ele fazer isso. Ele desobedeceu, certo? Então, alguns creem que basta obedecer a boa parte dos mandamentos. Só que não. Achando que fazendo assim tá agradando a Deus. Ah, tô agradando o Senhor. Porém, Deus não espera obediência parcial, e sim total. Então não adianta eu não matar, roubar e, e não falar palavrão. Aí eu minto, aí eu faço fofoca dos outros, aí eu adultero, aí eu tenho aquele pecadinho de estimação. Para Deus é como se eu estivesse desobedecendo. Não existe metade, tá? Saul fez dessa forma. E eu e você, quantas vezes a gente faz assim também? Imagine aí os noivos, no momento da cerimônia nupcial, fazendo um juramento de fidelidade para a maior parte do tempo. Certamente nenhum deles ficaria feliz com isso, certo? Porque Deus também não quer que sejamos obedientes a uma parte de seus mandamentos, ainda que se trate da maioria, mas Ele espera que obedeçamos a todos eles. Ele não espera que sejamos fiéis na maior parte do tempo, mas que sejamos em todo o tempo. Tá? E nós precisamos o quê? Buscar essa obediência ao Senhor em todo o tempo. E não quando nos convém ou para sermos melhores que os outros, como Saul estava querendo se mostrar ali. Em um ciclo de engano a nós mesmos, que recorremos a certa psicologia de compensação. Deduzimos que, por ser obedientes em muitas coisas que o Senhor nos pede, ganhamos o direito de falhar em algumas outras coisinhas. Entretanto, a desobediência praticada em uma área anula a obediência que sustentamos em qualquer outra. É isso mesmo. Então, se você está achando que você, obedecendo parcialmente ao Senhor, está fazendo a vontade de Deus, está errado. Se você não buscar fazer a vontade de Deus completa, se eu não buscar fazer a vontade de Deus completa, eu preciso disso, eu necessito disso, certo? E aí eu fico achando que estou arrasando, mas não tô pecando. Ou alguém é totalmente obediente ou é desobediente. Não há meio termo. Deus não aceita meio termo. Tiago 2, 10 a 11 diz assim: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a culpa é total, tá? Porque aquele que diz, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. De qualquer forma, você acaba não cumprindo a lei. Eu não cumpro a lei, porque eu estou desobedecendo. Observe que quem guarda,
Observe que quem guardasse a maioria dos mandamentos, mas tropeçasse em um, estaria quebrando toda a lei, até mesmo aqueles mandamentos aos quais já demonstraram obediência. Então, um princípio específico pode escancarar diante de nós essa verdade: perdão. Não temos o direito de escolher não perdoar alguém, mesmo que tenhamos obedecido a maioria dos outros mandamentos da Bíblia. Não temos o direito de negar perdão a uma única pessoa por considerar que já perdoamos muitas ofensas ao longo da vida e Deus não alivia. Quem não perdoa não é perdoado. Isso está lá em Mateus 6, 14 a 15. E da mesma forma, não temos o direito de não dizimar, porque já ofertamos. O mesmo Deus que ordenou que fizéssemos uma coisa, também ordenou que fizéssemos outra. Oswaldo Chambers, em Conforme a Sua Imagem, comenta o seguinte: estejamos atentos à tentação de não nos sujeitarmos totalmente a Deus. Sempre que temos alguma hesitação nesse sentido, achamos-nos sob a influência das mais baixas características da nossa personalidade. Existe em nós algum capricho egoísta que não quer submeter-se a ele. Contudo, assim que cortamos as cordas que nos prendem e nos lançamos em alto mar, experimentamos algo mais grandioso do que simplesmente o conhecimento de que Deus habita em nós. Vemos o milagre da redenção operando em nossa vida e, com paciência, precisamos fazer com que ela permeie todo o nosso ser. Então, percebo que, às vezes, a reação de alguns ao conceito de obediência total é emocional. Não consigo devotar tal completa obediência, eles alegam, né? Porém, o que não pode ser ignorado é que a teologia correta é a bíblica e não a da experiência. Eu não posso mudar nada na palavra de Deus porque eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência. Eu falei em línguas. Ok, e o que isso vai mudar na palavra? Nada. Certo? Porque é uma experiência minha, não é uma experiência geral. Eu falo em línguas, o outro profetiza, o outro canta, o outro dança. Entende? E tá tudo certo, mas isso não vai mudar o que a palavra de Deus diz. Porque é o que está na palavra que a gente tem que seguir, não a minha experiência. Ok? O padrão divino não pode ser rebaixado porque alguém declara não conseguir cumpri-lo. Eu não consigo não adulterar. Ok, mas eu preciso continuar buscando ao Senhor. Porque o mesmo Deus que me ajuda a não matar é o mesmo Deus que me ajuda a não adulterar. É o mesmo Deus que tem poder para todas as coisas. Basta eu estar disponível para fazer isso. Eu entrar numa guerra e eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Até mesmo porque Deus não é injusto, tá? Para exigir de nós algo que não possamos cumprir. Ele faz o quê? Ele não dá fardos além do que nós possamos suportar. Tentações. A gente vai sofrer tentação. Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é Satanás. Mas Deus permite que Satanás nos tente para que nós sejamos o quê? Aprovados. A partir do momento que eu sou aprovada, eu passo pela provação. Certo? Mas se aquilo não for me aprovar, Deus, ou for me desmotivar, ou for me afastar de Deus, Deus não vai deixar eu passar. Quantas vezes? Isso aqui é muito interessante, porque em 2020, começo de 2020, meu tio ficou muito doente. Mas assim, foi super rápido, teve infecção intestinal, de repente, meu tio morreu. Mas meu tio se converteu. E meu tio teria algumas situações que ele teria que passar.
se ele mantesse vivo. Ele teria que amputar o pé. Ele era usuário de drogas, né? Tinha uma série de coisas que teria que acontecer com ele. Ele seria dependente de outras pessoas e ele não suportaria passar por essas coisas. E o que aconteceu? Deus o levou. Ah, mas levou para onde? Para o céu. Eu tenho certeza disso. E não deixou que ele passasse por essas situações. E meu tio era o irmão mais novo que a minha mãe tinha, né? De relacionamento do primeiro casamento do meu avô. Então, se minha mãe hoje tem 64, eu acredito que meu tio não tinha. Tinha o quê? Uns 50 e poucos. Acho que nem sei se... hoje ela tem 64, mas na época, 2020, ela tinha 60. Não, 60 não. Ela fez 60 em um ano de... por aí. Então, ele tinha uns 50 e poucos, né? Bem jovem, assim. Mas faleceu. Nossa, como Deus é ruim? Não. Isso depende do ponto de vista, porque isso é uma experiência pessoal, a morte é uma experiência pessoal de cada um com o Senhor. É que muitas vezes a gente quer ver a morte pelo meu lado de vista, de olhar, meu lado de ver. Mas não é o meu lado de ver que Deus olha. É uma experiência pessoal. Deus olha a dificuldade daquela pessoa. Deus vai olhar a minha dificuldade quando chegar o meu tempo, o meu momento. Eu posso não concordar, porque a gente nunca concorda, né? A gente deixar. Eu queria meu tio aqui, né? A gente ia dando jeito, vai cuidando, vai vendo. Mas, ele foi poupado de muitas coisas. E aleluia, aleluia, louvado seja Deus por isso. Assim como tantos outros foram poupados de tanta coisa que de repente ele passaria. E talvez ele não suportaria. E é isso que Deus faz conosco. Deus não nos deixa passar por isso porque por certas coisas, porque nós não temos condições de passar, tá? De cumprir. Então, aqui, ó. O Luciano fala que concorda com John e Lisa Bevere que em A História do Casamento eles afirmam o seguinte: Jesus nunca nos pedirá para fazer alguma coisa que ele não nos capacite para realizar. Tá vendo? Deus não nos deixa só. Ele não nos abandona. Então, em vez da gente ficar aqui relativizando o princípio da obediência completa, a questão aqui é entender que a pessoa que não tem conseguido segui-lo é que precisa de ajustes em suas crenças e práticas. Eu preciso me ajustar àquilo que Deus deseja. Eu não posso achar que Deus vai se ajustar a mim. Não. É hora do quê? Da gente reconsiderar a nossa vida, né? E reconhecer o que precisa ser consertado. Então, em oração, vamos orar, pedir que o Senhor, né, nos ajude a sondar o nosso próprio coração, a desmascarar qualquer tipo de engano, de aparência, de obediência ou a obediência parcial. A gente precisa ter certeza de que nós estamos obedecendo a Deus totalmente. Então, medita, tá, nessa palavra. Leia os textos, os princípios aí, né? E decida por uma nova postura de obediência total ao Senhor. Assim, sem palavras, nós vamos estar o quê? Declarando ao Senhor que nós o amamos, que nós queremos continuar aí a viver uma vida com Deus totalmente integrada com Ele, né? E por que, né, que nós praticamos obediência aparente e parcial? Por que não enxergamos o que fazemos de errado? Né? Isso tem muito a ver com o orgulho da obediência.
Muitas vezes nós conservamos tanto orgulho da nossa obediência, porque achamos assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço não sei o quê. Ai, eu vou pro céu? Vou pro céu rapidinho, né? Não preciso de mais nada. Não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, fulano vai pro céu direto. Não tem? Então, aí você fica se achando que vai pro céu direto, né? Tem tanto orgulho dessa obediência em certas áreas que nós permitimos ficar o que? Cegos em várias outras questões. Mas aí eu não enxergo que eu falo demais. Eu não enxergo que eu tenho inveja do irmão, que eu fiz calúnia, né? Eu não enxergo nada disso. Eu fico achando que eu vou pro céu direto. E aí observa aqui o que aconteceu com o apóstolo Pedro, lá em Atos 10, de 9 a 16. Olha aqui. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então Deus deu uma visão ao apóstolo e mandou que ele matasse e comesse alguns dos animais. Pedro reconheceu que era o próprio Deus falando, mas ousadamente ele respondeu: Não, de modo nenhum, Senhor, vou fazer isso. E a razão pela qual ele não obedeceu à ordem divina foi justamente o que? O histórico dele de obediência ao mandamento da lei que o que? Proibia contato com aqueles animais. A lei, né? Até aí não é difícil de entender Pedro, certo? Não sabemos se ele chegou a imaginar se estivesse sendo testado, né? A gente não sabe. Entretanto, Deus disse claramente para não considerar imundo o que o Senhor havia purificado. E mesmo depois desse esclarecimento do próprio Deus, Pedro ainda negou-se a obedecer por mais 2 vezes. Então Pedro estava o quê? Resistente. Não vou fazer. Não. Deus, mas era Deus que estava falando para ele, pode comer, eu santifiquei. E ele falou, não. Ele bateu o pé. E aí é onde Deus fala isso com ele. Que isso traz o que? Orgulho. Não, nossa Deus, eu nunca fiz isso. Isso é o que? Orgulho da obediência. Ou de uma suposta obediência, né? Que achamos ter, mas não temos. Pode levar-nos a agir cegamente e tropeçar em outros princípios. Isso pode mesmo. Porque Deus estava preparando Pedro, que sabia como que Pedro era radical, né? E Deus precisava, continuando a história, Deus precisava que ele fosse até a casa de Cornélio, que era uma casa de pessoas gentias. E como que Pedro iria se sair lá? Porque ele iriam oferecer esse tipo de comida para ele. E ele ia falar, não, eu não posso, não sei o que, não. Mas Deus, Cornélio era servo de Deus. Cornélio também estava ali em busca do Senhor e precisava conhecer Jesus. E quem ia falar de Jesus para ele seria Pedro. E como que Pedro ia falar de Jesus para ele se Pedro não queria ter pacto, não queria ter comunhão com Cornélio? É complicado, irmãos. Então a gente não pode ficar se achando o máximo porque a gente obedece. A gente não faz mais que a nossa obrigação, obedecer. Minha mãe sempre, nessa parte, ela sempre
nunca deixou a gente ficar orgulhoso, nunca deixou a gente ficar se achando, sabe? Porque a gente fez as coisas. Ah, você fez as coisas? Ok, tá tudo bem. Nada, não fez nada mais que a sua obrigação. Igual, eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas eu não sou de ficar, ai, parabéns, você lavou a louça. Ai, que legal. Nossa, você fez algo. Olha, você arrumou a cama. Eles reclamam aqui, nossa, mãe, a gente arruma, a senhora não fala nada. Mas eu não falo nada porque é algo natural, isso deveria partir deles normalmente, entende? Ah, mas você só olha quando a gente não faz. Vocês acham que Deus fica me elogiando porque eu não menti, porque eu não roubei, porque eu não adulterei? Não, Deus não fica me elogiando. Mas eu tenho certeza que se eu não fizer, o Espírito Santo vai falar para mim assim, olha, você fez errado, você pecou. Por quê? Isso não faz mais, não é simplesmente a minha obrigação. É duro, é estranho ouvir isso, claro que é. Mas eu não posso viver de recompensas. Isso para mim é viver de recompensas. Não sei se é porque por conta da minha criação. Minha mãe falava assim: "Ai, mas a gente chegava aqui, ai, eu tirei 10 em tal coisa. Ai, não sei o que". Minha mãe falava: "Não fez mais que obrigação, né, filha? Estudou, tinha que tirar 10 mesmo. É, não tem que chegar aqui com zero. Porque tá estudando, tá só fazendo isso, então tem que tirar nota boa". Minha mãe era assim. Ela foi ruim? Não, não foi. Não foi ruim, não. Certo? Por quê? Porque é isso mesmo. Ela me criou pra vida. Porque hoje, é, ela até fala assim que muitas vezes eu, eu pego pesado comigo mesmo, né? Por quê? Porque eu faço o quê? Eu, eu me cobro quando eu não consigo. Mas não porque eu sou melhor, não porque eu sou orgulhosa, não por conta disso, mas porque eu preciso mostrar para mim mesma que eu posso com o Senhor, certo? Então, não sou melhor que ninguém. Eu sou só uma serva, uma pessoa que quer ser melhor a cada dia. E eu sei que eu preciso melhorar tanto, tanto, tanto. A cada dia mais, mais e mais. Porque eu não sou perfeita. Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. E graças a Deus que eu preciso do Espírito Santo. Porque é somente Ele que pode fazer essa mudança em mim. É somente Ele. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano, certo? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. Então, a religiosidade é terrível, tá? E eu ouso defini-la como orgulho da obediência. Também ouso. Isso é o Luciano falando, né? Porque é bem isso. Ah, eu faço isso, eu vou para a igreja todo domingo, eu oro 3 vezes por dia, eu não sei o que, eu faço, aconteço. Mas que no cegar, tal orgulho também desencadeia outros tropeços. Aquele fariseu errava ao se confiar em si mesmo, errava desprezando os outros.
mas não enxergava nada disso, né? E isso é muito triste, né? Então não devemos confiar em nós mesmos, devemos ter cuidado para não cairmos. Creio que Deus almeja restaurar nosso entendimento e nossa prática de obediência total a Ele. Jesus, né, mostra isso, que a gente precisa dessa, dessa confiança em Deus e nessa obediência total a Deus. Ainda que nós queiramos fazer outra coisa diferente, como Jesus queria ali, quando ele falava de mim, afasta de mim esse cálice. A vontade dele não era ir para a cruz. A vontade dele era fazer outra coisa. Era continuar ali perto do Senhor, porque ele sabia que ele ia ter o quê? Um momento ali de separação de Deus. E isso é muito difícil. Ainda mais Jesus, que era um ser perfeito. E ele conhecia a glória, ele sabia como que era. E ele ter esse tempo de separação de Deus ia ser muito complicado para ele. Nós não sabemos o que é esse ser tão perfeito, mas nós podemos nos levantar e buscar viver essa obediência com o Senhor. Né? Nós não podemos confiar em nós, porque nós somos o quê? Traiçoeiros, nós caímos. Quando a palavra de Deus fala que quando nós estamos em pé, nós devemos ter cuidado para não cair. Porque às vezes a gente quer ser melhor que os outros, pisar nos outros, falar mal dos outros. E aí a gente esquece que pode ser um dia, pode ser a gente lá também, precisando das pessoas, precisando do amor, do acolhimento, de estar junto. É por isso que precisamos entender que obedecer ao Senhor não significa fazer favor algum a Ele. Também é outra coisa. Você não faz favor para Deus. Na realidade, estamos apenas cumprindo nossa obrigação e respeitando os termos do compromisso que assumimos como discípulos e escravos dele. E essa é a verdade, né? Para concluir aqui, ó, uma sentença forte, mas que considero libertadora. Qual que é a sentença que ele fala aqui? Obedecer é fazer apenas o que deve ser feito. Não somos melhores por obedecer, tá? Para completar aqui, ele deixa Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes ordenei, né, o que foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17, de 7 a 10. Tá vendo? Quando eu falo que a gente não tem que ficar aguardando elogios ou nos orgulhando do que fazemos, não, somos servos inúteis e só fazemos aquilo que ele nos manda fazer. Tá vendo como eu não tenho que ficar bajulando os meus filhos porque eles dobraram a coberta, ou porque eles dobraram a roupa, ou porque guardaram? Ai, que lindo, parabéns. Não, eles fizeram mais, não fizeram mais que obrigação. Sabe? É isso. Ah, isso é duro. Claro que é duro. Mas tem que ser duro. Porque a gente tem que criar os nossos filhos para a verdade. E a verdade é essa. Claro que Deus nos olha com outros olhos, com os olhos de amor. Mas não deixa de ser. Nós somos servos. E servos é isso mesmo. Ele vai mandar, igual quando eu recebo ordem da minha chefe não fica me elogiando porque, eu cumpri o meu tempo logado no serviço, ou, meu atendimento, eu não fiz mais que a minha obrigação.
Ai, eu fiz minha pausa certinha hoje. Ai, será que a minha supervisora vai me elogiar? Não, não vai. Então, não tem que ser falar para meus filhos que eles vão ser elogiados o tempo todo, que isso não é verdade, isso é balela, tá? Mas eu tenho que lembrar que com as coisas o Senhor está vendo todas as coisas. É isso que eu tenho que lembrar. E se eu estiver sendo injustiçada, ou se eu estiver fazendo alguma coisa errada também, o Senhor está vendo. E eu só tenho que lembrar que é tudo o quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Independente do que eu faça, eu estou fazendo para quem? Para o Senhor. Então, tem que ser o meu melhor. Ah, mas ele vai fazer algum... Não sei. Não sei. Possa ser que sim. Eu não dou recompensa para os meus filhos por toda a obediência que eles fazem. Eles não fazem mais que obediência. Claro que às vezes rola alguma coisa, rola, mas também não é porque eles me obedeceram. Às vezes eles nem obedeceram. E houve algo. Por quê? Porque existe também a graça. Eu tenho que ensinar o que é graça para os meus filhos. Assim como eu tenho que ensinar o que é lei para os meus filhos, o que é justiça. Certo? Francis Schaeffer afirmou que o amor da criatura para com o Criador requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. Que o Senhor nos ajude a entender a profundidade desse princípio. Além disso, que sejamos convencidos e movidos a viver em obediência total, pois essa é uma característica daqueles que amam a Deus. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Aleluia. Fomos chamados a amar ao Senhor de todo o coração, e esse amor se expressa pela obediência. Logo, conclui-se que também devemos obedecer de todo o coração. Amor total significa obediência total. É simples assim. Amém? Deus querido, Pai de amor, Pai eterno, nós estamos aqui, ó Pai, querendo, ó Deus, viver esse amor total e obediência total a Ti, Senhor. Nos ajude a melhorar todos os dias da nossa vida. Eu sou falha, Deus, nós somos falhos, mas nós queremos caminhar com o Senhor, viver para o Senhor, estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, todos os dias da nossa vida. É difícil, ó Deus, ainda mais no mundo como está. Mas eu sei, ó Pai, que quando o Espírito Santo está conosco, a gente consegue obedecer à tua voz. A gente consegue obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Esteja comigo, Senhor, que estou à frente desses áudios. Que eu possa, ó Deus, ouvir a tua voz, obedecer ao teu chamado. Me ajuda, Senhor, a não desanimar. Me ajuda a manter a minha intimidade contigo. E que cada um aqui, ó Deus, possa manter essa intimidade com o Senhor. Porque quanto mais íntimos nós somos, mais nós queremos, ó Deus, te amar. E quanto mais nós queremos te amar, mais nós queremos te obedecer. E isso é um círculo, ó Deus, necessário, um círculo que precisa acontecer naturalmente na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nos faz melhor. Nos capacita, Senhor. E não nos deixa, ó Deus, deixar que pessoas, que coisas influenciem sobre a nossa vida para que nós não cumpramos as tuas ordens. Pelo contrário, que nós possamos olhar para ti e obedecer. Em nome de Jesus. Amém.